E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada muito legal, literalmente mudando a forma como a gente entende a criação de uma imagem. Pensa em mim aqui como um mentor, tá? Quero pegar você pela mão e mostrar os bastidores da arte, revelar o que rola de verdade antes daquele clique perfeito. Vamos descobrir juntos o segredo fundamental que separa uma foto amadora daquelas obras de arte de cair o queixo. Bom, vamos direto ao ponto. Sabe quando o cliente chega para o ensaio, dá aquela olhada ao redor e solta exatamente essa frase? Mas você vai fotografar aqui mesmo? Nossa, isso acontece o tempo todo. E olha, é uma dúvida super compreensível. Para quem não respira fotografia o dia inteiro, o lugar pode parecer meio comum, simples, talvez até sem graça. Não tem aquela cara de capa de revista pronta que a gente costuma imaginar. Então, sentir aquela insegurança inicial é perfeitamente normal. Mas é bem nessa hora de pânico que entra a grande verdade da nossa profissão. A regra de ouro que muda absolutamente o jogo é essa: fotógrafo não vê lugar, fotógrafo vê luz. Então, quando você vê o profissional andando em silêncio pelo ambiente, pedindo para alguém dar só um passinho para o lado e ficar um pontinho específico, ele não está procurando uma parede bonita. Ele está, na verdade, caçando a luz. O fim da ilusão, a armadilha do cenário perfeito. Vamos desconstruir agora uma ideia que ficou gigante de uns tempos para cá, mas que no fundo só traz frustração para muita gente. A gente vive na era das redes sociais, né? E isso criou o que eu chamo de uma ilusão bem perigosa. Hoje em dia, tem uma obsessão quase maluca por locais super instagramáveis, cenários gigantescos, produções que beiram o exagero e, claro, locações caríssimas. Isso faz com que as pessoas torrem uma fortuna só no espaço físico, achando cegamente que o tamanho do lugar garante, por mágica, uma foto espetacular. Só que a realidade é outra, bem diferente. Pensa comigo. Se fosse só o cenário, qualquer um com um celular num lugar bonito faria fotos memoráveis automaticamente. E a gente sabe que não é bem assim. Então, o ponto crucial aqui é sacar a diferença entre fazer um simples registro e construir uma fotografia de verdade. O registro é aquela coisa mecânica, sabe? É só documentar o que está na sua frente de um jeito super literal. Fica faltando alma, falta profundidade. Já a fotografia é uma arte de construção. É sobre criar uma atmosfera, dar volume e vida para a imagem, moldando a cena pelo jeito que a luz bate nela. É tipo esculpir a luz de forma totalmente visível. O segredo invisível. O que o cliente vê versus o que o fotógrafo vê. Agora a gente vai entrar na cabeça de quem está ali atrás da lente e puxar cortina para ver essa realidade técnica mais de perto. A diferença entre esses dois olhares é gigantesca. Quando a gente entra num ambiente novo, o natural é que a atenção vá direto para as coisas físicas, certo? A decoração maravilhosa, a arquitetura elaborada, os móveis. Mas o fotógrafo, ele tem tipo uma visão de raio-x. Ele desliga quase tudo isso e foca na direção da luz, na intensidade, no contraste, nas texturas, nas sombras ali no canto. O olhar técnico lê o ambiente de um jeito que vai muito, muito além das paredes. Luz contra luxo, a batalha final. Bom, chegamos no coração da nossa análise. E eu vou usar uma analogia incrível que vai fazer essa ideia grudar na sua mente de vez. Sabe o que é mais legal dessa comparação? Ela acaba de vez com o maior mito da fotografia. Imagina que você oferece para um fotógrafo experiente duas opções. Um salão de festas luxuosíssimo, mas super escuro e mal iluminado, e uma parede qualquer, super simples, mas com uma janela onde a luz entra perfeita. Eu te garanto, ele vai escolher a janela simples, sem nem piscar, porque o luxo no escuro não significa absolutamente nada para o sensor de uma câmera. E os motivos para isso são puramente práticos. Sem uma luz boa, o estrago técnico na foto é severo. Você perde a profundidade, a imagem fica chapada e sem graça. Perde também aquele volume que dá contorno para as formas e para os rostos das pessoas. Sem luz bem direcionada, simplesmente não tem atmosfera, muito menos emoção visual. Um pano de fundo que custou milhões de reais nunca, jamais vai conseguir compensar a falta de uma iluminação boa. O olhar treinado, transformando o comum em arte. É exatamente aqui que a magia acontece de verdade e o talento do profissional fala mais alto. O maior diferencial de quem tem o olhar afiado é a capacidade de achar arte no improvável. Para esse profissional treinado, a inspiração está em qualquer canto do dia a dia. Pode ser num corredor simples de um prédio, numa textura legal que uma sombra projetou no muro, num reflexo bem sutil no chão ou só numa frestinha de luz dourada entrando pelas folhas de uma árvore. Onde a maioria das pessoas olha e vê só um espaço vazio, o fotógrafo enxerga um universo inteiro de possibilidades criativas. Isso mostra de forma brilhante que a iluminação não serve só para clarear um ambiente para a gente enxergar.
A luz é linguagem pura, é a ferramenta mais expressiva da fotografia. A gente manipula a luz para passar conforto e suavidade num retrato de família, ou, por outro lado, para criar tensão, gerar mistério e dramatizar cenas em um projeto mais conceitual. A luz é que dita o tom emocional da história que está sendo contada. Confie no processo, a matemática invisível do clique. Como seu mentor nessa apresentação, meu conselho super prático para quem vai fazer o ensaio é um só. Relaxa. Pega aquela ansiedade toda com o cenário e só entrega. Confia de olhos fechados na visão técnica de quem está conduzindo o trabalho. Vamos dar um passo adiante para entender como isso funciona na prática. Quando o fotógrafo dá aquela parada, fica quieto, olhando para o nada no ambiente, ele não está perdido. Está rolando uma matemática super rápida e invisível na cabeça dele. Muito antes de apertar o botão, ele avalia com precisão onde exatamente essa luz bate, como ela vai mudar nos próximos minutos, como ela está modelando o rosto, qual lente e qual ângulo vão elevar essa cena simples para o nível de cinema. A verdadeira fotografia nasce nessa leitura rápida de dados que ninguém vê. Por causa disso tudo, depois daquele medo lá no começo, quando a pessoa finalmente espia na telinha da câmera e vê o resultado cru, a frase geralmente muda para "Nossa, eu nunca imaginei que daria foto aqui". Pra gente que passa a vida inteira caçando a luz perfeita, esse choque de realidade positivo é de longe o maior elogio que a gente pode receber. Se tiver um único ponto que precisa ficar gravado na sua memória após essa nossa análise, é esse conceito. Cenário bonito não salva luz ruim. De jeito nenhum. Mas luz boa, essa sim, salva e eleva qualquer lugar comum. O grande erro que ainda destrói muitos projetos visuais é investir todo o orçamento no lugar físico, errar no horário e ignorar o estudo da luz. As imagens inesquecíveis não vêm de quem aluga o espaço mais deslumbrante, vêm de quem faz a melhor leitura da luz. O cenário, sem dúvida nenhuma, impressiona os nossos olhos logo de cara. Mas na câmera, é a luz que realmente faz a mágica acontecer. Pensa nisso da próxima vez que você for capturar um momento, seja num ensaio pago ou usando o seu próprio celular. Dá uma pausa de 1 segundo. Não olha só para o fundo da cena. Tenta ver de onde a luz está vindo. Como será que ela está abraçando as coisas ao seu redor neste exato momento? Foi um prazer guiar vocês por essa análise. Mantenham sempre o olhar treinado para o invisível. Até a próxima!